Está no ar o canal Informativo News, o seu canal de informações na web. Aqui você encontra notícias, novidades e conteúdos especiais preparados para deixar você sempre bem informado. E você, empresário ou comerciante, também pode fazer parte dessa família. Venha divulgar a sua marca, o seu produto e o seu serviço conosco. No canal Informativo News, a sua empresa ganha visibilidade, credibilidade e aproximação direta com o público. Junte-se a nós e seja parte dessa grande comunidade que cresce a cada dia. Canal Informativo News, o seu canal de informações na web. Pavan Som e Eventos DJ Pavan. Atendemos Indaiatuba e região. Som para casamentos, bailes, quermesse, formaturas, eventos infantil, inauguração de estabelecimentos comercial. Cerimonial debutante 15 anos. Confraternização industrial e social. Karaokê para festas particular e estabelecimentos comerciais, bares e lanchonetes. Show de ofertas para estabelecimentos comercial com locução ao vivo porta de loja. Ligue 19 991 17 25 50. Gravação de propaganda de rua. Ligue, telefone 19 991 17 25 50. Pavan Som e Eventos, DJ Ricardo Pavan. Ligue 19 991 17 25 50. Pavan Som e Eventos DJ Ricardo Pavan, realizando seu evento. Há mais de 29 anos no mercado. O que acabou de acontecer é simplesmente surreal. É difícil de acreditar. Eu tive que checar umas 5 vezes e receber a decisão para ler a decisão com a assinatura do ministro para ter certeza de que não era mentira. De todas as porcarias, de todas as merdas, de todos os abusos e crimes cometidos por membros da nossa Suprema Corte, este aqui supera todos de longe. Faz com que qualquer ação do Alexandre de Moraes pareça uma fichinha. Como que eu vou explicar isso, gente? Bom, lembra quando a gente falou que a Magnitsky, ela coloca o Brasil numa situação muito ruim, no sentido de que, se o ministro do STF, se o STF acata a Magnitsky, então Alexandre de Moraes ia perder as suas contas, ia perder acesso a todo o seu dinheiro, ia ser uma morte financeira para o Alexandre de Moraes, certo? Qual é a única coisa que eles poderiam fazer? Isso seria uma declaração de guerra mesmo aos Estados Unidos e seria uma implosão do sistema bancário financeiro brasileiro. Implosão, assim, é destruir por completo os bancos no Brasil e isolar o Brasil do resto do mundo. A decisão seria se alguém do STF fosse louco bastante para decidir que os bancos brasileiros estariam proibidos de acatar a Magnitsky. Presta atenção. A gente até brincou na época, dizendo que se o STF fizendo isso ia ser loucura demais, porque ia ser jogar todo o Brasil no buraco. Pois ele acabou de decidir, gente. Olha isso daqui. Isso aqui é surreal. Após Moraes ser afetado por Magnitsky, Dino diz que leis e decisões de outros países não valem no Brasil. Decisão do ministro do STF foi tomada em ação apresentada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Ministro convocou a audiência pública e comunicou o entendimento ao Banco Central e Febraban. O Flávio Dino acabou de decidir, está aqui a decisão dele, vou até abrir aqui que é melhor. O Flávio Dino acabou de decidir em cima de uma ADPF sobre honorários advocatícios. Olha o que ele fez, ele pegou uma ADPF que não tinha nada a ver com a história
de honorários advocatícios de escritório de advogados internacionais e jogou ali dentro essa decisão que você está vendo aqui agora. Ó. Tais fundamentos e comandos revestidos de efeito erga omnes e vinculante incidem sobre a controvérsia relatada nesses autos e em todas as demais em que jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais por sobre a autoridade dos órgãos de soberania no Brasil. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Tendo em vista os riscos de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização, transações, operações, cancelamentos de contrato, bloqueios de ativos, transferências para o exterior e ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro em desacordo aos postulados dessa decisão dependem da expressa autorização dessa Corte. Ele acabou de decidir, tranquilamente, gente. Nossa senhora, cara, ele jogou o Brasil no buraco agora. E tem essa aqui, ó. Leis estrangeiras, atos... Aí fala assim, de tudo que envolve... Qualquer violação dos itens... Aí tá aqui, ó. Qualquer violação dos itens 1 e 2 constitui ofensa à soberania nacional e ordem pública e aos bons costumes. Portanto, presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Qualquer banco agora que, para não ser excluído do sistema financeiro internacional, manter as contas do Alexandre de Moraes, não acatar a Magnitsky, está fazendo uma ofensa à soberania nacional. Ele criou um crime onde os diretores dos bancos poderão responder, ou gerentes, se eles deletarem a conta e o cartão de crédito do Alexandre de Moraes. Ele jogou o Brasil na lama. Cara, eu não sei como explicar isso de uma maneira tranquila. Peraí. Ele tá pegando o Brasil e falando assim, ó, o Brasil agora é uma Venezuela, o Brasil agora é Cuba, é Coreia do Norte. Estamos dando um pé na bunda de todo o sistema bancário, de todas as instituições internacionais. Podem nos excluir porque nós vamos proteger o Moraes. Ele disse isso. É essa a decisão dele. Não tem outra forma de dizer isso. Tá aqui, ó. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira que leis e decisões administrativas ou judiciais de outros países não produzem efeito no Brasil de forma automática. Gente, lembra quando a gente falava que esse seria o pior cenário possível? Isso é uma declaração de guerra gritante contra o mundo inteiro financeiro. Acabou instituições, fundos de investimento, bancos internacionais, todos vão pular fora do Brasil. Empresas multinacionais, cara, ele está jogando o Brasil no lixo para proteger o seu colega que foi sancionado por violação de direitos humanos. Meu Deus, não estou acreditando que isso aconteceu. Flávio Dino, o comunista que o Lula colocou, o grande amigo do Lula, o comunista que ele colocou no STF, acaba de destruir o Brasil. Não, ele conseguiu. Ele, como um bom comunista, ele jogou o Brasil no nível Coreia do Norte e Cuba. Numa canetada. Pausa no rádio, seguimos no YouTube da Oliverde Brasil. Edna Vieira no chat. A direita falando de democracia e não aceita mais de um candidato? Pois é, Edna, eu estou dizendo o que eu penso. E o que eu penso é o seguinte... Se não estivermos no ano que vem discutindo aqui com Bolsonaro no pleito, é porque ele foi injustiçado, foi roubado, tem interferência de novo na eleição, deu tudo errado. É isso que talvez a senhora não tenha entendido, tá? Quando eu digo que eleição sem Bolsonaro é golpe, é porque daí essa trama golpista avançou, o PL da anistia não deu certo e o injustiçado deixa de disputar uma eleição, mesmo tomando uma facada pelo Brasil, fora de um pleito. Imagina, o que eu vou pensar? E sem condenação criminal, sem crime, sem roubalheira. Sendo retirado pelo sistema, todo mundo sabe por quê. Claro. Todo mundo sabe por que tiraram o Lula, por que o Lula saiu e virou presidente, por que o presidente está com uma prisão cautelar em casa. O primeiro lugar nas pesquisas é a vontade da maioria do povo, não pode disputar uma eleição. Por isso que nós falamos que eleição sem uma pessoa que não tem condenação criminal, não tem crime, e que está sendo retirada do sistema, assim como os países comunistas fizeram. Olha a Venezuela, o que aconteceu. Tiraram todos. Olha a Maria Corina. Olha o que aconteceu com ela. Tá? Isso é golpe, está muito claro. A intervenção que teve da CIA à época no Brasil está muito clara. Só não vê quem não quer.
Chiquini está pronto para conversar conosco? Jeffrey Chiquini, meu convidado a partir de agora. Fala, Chiquini, bom dia, seja bem-vindo, irmão. Fala, Pitoli, meu grande amigo, como que você está? Só uma pergunta, meu áudio tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Maravilha, eu Alto e inventei bom um som. microfoninho novo aqui e tô fazendo esse primeiro teste com você. Alto e bom som, alto e bom som. Maravilha, Chiquini, meu irmão. acho que é importante conversar contigo sobre a decisão do Dino de ontem, né? Sem citar Magnitsky, mas citou, né? Ali nas entrelinhas, tem um ataque à decisão, à sanção vinda dos Estados Unidos. Agora, eu não sei porque eles estão preocupados, Chiquini, é só não cumprir, né? Pitoli, se perguntarem pro Flávio Dino se ele deu essa decisão por causa da Lei Magnitsky, ele vai negar. Mas foi sim por causa da Lei Magnitsky. Sabe que o STF tem esse histórico no Brasil. Eles querem tratar de algum assunto, eles querem tratar de sacola plástica, eles conseguem tratar de sacola plástica. Eles vão lá, reviram um processo que está aguardando um julgamento, pegam aquele processo e decidem dentro daquele processo o tema e o assunto que eles quiserem. Por exemplo, lembra quando eles descriminalizaram o porte para consumo? Eles deram uma decisão que deu efeito no Brasil inteiro do porte para consumo em um processo que estava discutindo 10 gramas de maconha de um usuário. Eles foram lá e mudaram toda a jurisprudência do Brasil. Da mesma forma, Flávio Dino fez agora. Ele foi lá, caçou uma DPF de 2024, que estava lá jogada no canto, trouxe para a mesa e deu um efeito, e deu uma decisão com efeito erga omnes. O que significa isso, Pitoli? Só para o povo entender. Uma decisão do STF, que no finalzinho da decisão esteja escrito assim, ó, repercussão geral e efeito erga omnes, significa que tem força de lei. Todos os demais órgãos do poder, todos os demais órgãos do país devem cumprir essa decisão. Todos os demais poderes, poder executivo, poder legislativo, todas as instâncias do judiciário devem cumprir essa decisão, porque ela tem efeito erga omnes, ou seja, ela tem força de lei. E o Flávio Dino disse exatamente o seguinte, agora para ser bem claro, Pitoli. O Flávio Dino disse assim, ó, empresas que quiserem atuar no Brasil não poderão cumprir a Lei Magnitsky. Foi exatamente isso que ele disse. E as empresas que cumprirem a Lei Magnitsky no Brasil vão responder criminalmente por aquele mesmo crime que inocentes brasileiros desarmados responderam como golpistas e foram jogados atrás das grades com penas superiores a 20 anos. Flávio Dino disse, quem cumprir essa Lei Magnitsky no Brasil estará atentando contra a soberania brasileira. Pitoli, olha a gravidade dessa insanidade dessa decisão do Flávio Dino, declarado comunista, e agora deu uma decisão tornando o Brasil um comunismo. O que acontece, Pitoli? Essa Lei Magnitsky é uma lei americana aplicada em território americano. Essa lei não está sendo aplicada no Brasil, tá, Pitoli? O Brasil não está vindo, os Estados Unidos não estão vindo aqui no Brasil empurrando uma lei americana goela abaixo. Então, se qualquer um dos nossos ouvintes aqui, das pessoas que estão nos assistindo, se ouvirem algo a respeito disso, não é verdade. Eu digo para vocês, é uma lei americana sendo aplicada em Estado americano. Só que essa lei diz o seguinte, Pitoli, para atuar nos Estados Unidos, você tem que cumprir essa Lei Magnitsky. E essa Lei Magnitsky diz, um sancionado por essa Lei Magnitsky não pode ser cliente de qualquer instituição ou empresa que atue ou queira atuar nos Estados Unidos. São 675 sancionados pela Lei Magnitsky no mundo. Tá? Então, esses 675 sancionados pela Lei Magnitsky, dentre eles agora Alexandre de Moraes, não poderão ser clientes de qualquer instituição ou empresa que queira atuar nos Estados Unidos. Só que a União Europeia também respeita essa Lei Magnitsky. Então, empresas que queiram atuar na União Europeia também não podem ter como clientes sancionados pela Lei Magnitsky. O que isso traz de impacto? Traz de impacto que todo o mundo, todo o planeta Terra, quer atuar nos Estados Unidos. Não existe uma instituição financeira no mundo que não queira atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, um banco que queira atuar nos Estados Unidos e na União Europeia
não poderá ter como cliente um sancionado pela Lei Magnitsky. Alexandre de Moraes está sancionado pela Lei Magnitsky. O Bradesco veio, então, aqui no Brasil, e disse assim, fecha a conta do Alexandre de Moraes. Porque o Bradesco tem operações nos Estados Unidos, tem operações na União Europeia. O Bradesco não vai sacrificar essas operações para manter a conta bancária do Alexandre de Moraes. O Bradesco foi e fechou a conta bancária do Alexandre de Moraes. Nenhuma instituição bancária, Pitori, está aceitando o Alexandre de Moraes. Porque aceitar o Alexandre de Moraes é ser expulso dos Estados Unidos e ser expulso da União Europeia. Imagina, Pitori, o impacto para uma instituição financeira não atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Lembrando que os Estados Unidos têm uma economia 18 vezes maior que a do Brasil. Tá? O Flávio Dino veio agora, o comunista, e disse o seguinte, no Brasil, quem aplicar essa lei Magnitsky vai responder criminalmente. Está proibido aplicar essa lei Magnitsky. Ele disse o seguinte, o banco que negar o Alexandre de Moraes, o dono do banco, o diretor, o CEO do banco, vai responder criminalmente por aquele mesmo crime que jogou patriotas atrás das grades, que é atentado à soberania nacional. O que vai acontecer, Pitori? O dono do banco, ou o CEO que está atuando no Brasil, vamos falar de novo do Bradesco. O CEO do Bradesco vai olhar essa decisão do Flávio Dino e vai falar o seguinte, e no final da decisão do Flávio Dino, Pitori, o Flávio Dino mandou intimar os bancos. Olha só como que foi a decisão dele. Ele vai falar que não foi para a Magnitsky, mas no final vai assim, intime-se todas as instituições financeiras que atuam no Brasil. Olha essa cara. O dono do Bradesco, ou o CEO do Bradesco, que está no Brasil, vai olhar essa decisão e falar assim, caramba, se eu não reativar a conta do Alexandre de Moraes, eu posso pegar 20 anos de prisão. Se eu reativar a conta do Alexandre de Moraes, eu vou tirar o Bradesco dos Estados Unidos e da União Europeia. O que eu vou fazer? Quer saber? Eu vou embora desse país. O Flávio Dino disse exatamente isso. Quem quer aplicar a lei Magnitsky no Brasil, vai embora daqui. Chiquini. Exatamente isso. E tem um ponto, Chiquini, que acho que para mim da notícia me chamou muito a atenção, é a ingerência do Supremo Tribunal Federal sobre Banco Central e Febraban. Fica claro o seguinte, vocês não dão um passo mais aí sem conversar com a gente aqui. Chiquini, eu estava achando que era Venezuela, mas isso aqui tá mais para a Coreia do Norte, Chiquini. Vai virar Coreia do Norte. Tá mais para a Coreia do Norte. Pode se preparar, amigo. E não é aqui um falso alarde. Não. Alarme falso. Não. Do jeito que está desenhado, eu coloco o Banco Central do Brasil, independente que deve ser, né, sob a ingerência, o comando do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, amplia os poderes da corte. Chiquinho, eu estou errado? Pitori, exatamente isso. E daí, depois dessa decisão do Flávio Dino, tá? A embaixada americana vem e diz o seguinte, todas as empresas que atuam nos Estados Unidos ou queiram atuar nos Estados Unidos devem cumprir a lei Magnitsky. Olha, os Estados Unidos dá o recado. E quem tentar burlar a lei Magnitsky e quem tentar driblar a lei Magnitsky também será sancionado. Quem proteger um sancionado pela lei Magnitsky será também sancionado pela lei Magnitsky. O que os Estados Unidos disse? Disse exatamente o seguinte, olha só. Se o Brasil proteger o Alexandre de Moraes, o Brasil sofrerá os efeitos da lei Magnitsky. A embaixada americana disse que quem blindar a lei Magnitsky, quem driblar a lei Magnitsky, quem proteger o Alexandre de Moraes, vai sofrer a lei Magnitsky. Pitori, o Brasil corre um sério risco de nos próximos dias virar a Coreia do Norte. Não é nos próximos anos, é nos próximos dias. Veio a decisão do Flávio Dino, minutos depois, a embaixada americana já deu essa notícia. O que é esse aviso da embaixada americana? Se o Banco Central se curvar a decisão do Flávio Dino e não aplicar a lei Magnitsky, sabe o que vai acontecer?
o Brasil vai sofrer essa sanção da Lei Magnitsky e o Brasil será desligado do sistema financeiro global. Sabe qual é a consequência dessa se o Brasil for retirado do sistema SWIFT? O Brasil, pessoas físicas e jurídicas, qualquer empresa, qualquer indústria, não faz mais importações e exportações, assim como aconteceu na Rússia, assim como aconteceu em Cuba, assim como aconteceu na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, Cuba, viraram o que viraram por causa dessa decisão que o Flávio Dino tomou, de enfrentar o governo americano, correndo o risco de ser desligado do sistema financeiro global. Vitoli, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que empresas sérias vão sair do Brasil. Hoje o Brasil, com essa decisão do Flávio Dino, hoje o Brasil acorda com a seguinte visão de mundo, tá? Quem nunca investiu no Brasil não vai investir mais. Tá? Quem nunca investiu no Brasil não vai investir mais. Quem está no Brasil já está pensando em ir embora. Isso é uma certeza. Foi assim que a Venezuela virou a Venezuela. Vitória, você imagina só. A Renault não tem como ficar no Brasil. Ela tem operação nos Estados Unidos e na União Europeia. A BMW, União Europeia. Audi. Pense em qualquer montadora de veículos que tem operação no Brasil. Elas também têm operação nos Estados Unidos. Imagine sacrificar. Imagina a BMW sacrificar suas operações nos Estados Unidos e na União Europeia para ter uma montadora em Joinville. Mas nunca! Nesse minuto que nós estamos conversando aqui, os diretores da BMW, da Renault, da Audi, da Volkswagen, eles estão reunidos, decidindo que horas eles vão sair do Brasil, Pitoli. Eles não vão sacrificar uma operação nos Estados Unidos e na União Europeia para ficar no Brasil. E se ficarem no Brasil, vão responder como golpistas. Porque o Flávio Dino vai enfiar eles em inquérito. Olha o que essa gente está fazendo com o Brasil, Pitoli. Olha a confusão que está armada. Chiquini, eu vou passar para o Bogo, mas antes um superchat, Bogo. Radassa. Alexandre de Moraes recebe pelo Banco do Brasil. Eu também. E ontem eu ouvi um posicionamento de uma pessoa na mesma linha. Na mesma linha. Por isso que eu estou dando destaque a esse superchat. O Banco do Brasil tem agência nos Estados Unidos. Se não obedecer a Magnitsky, leva multa também. E aí? Os correntistas vão se ferrar? O que eu vi ontem de uma pessoa correntista do Banco do Brasil. Tem conta salário do Banco do Brasil. Pior, e quem tem ações? Essa pessoa falou assim para mim ontem, eu acho que eu vou mudar de banco, já vou pedir para receber... Conselho, quem tem conta no Banco do Brasil, cancele, tire dinheiro imediatamente. O Banco do Brasil é 51% estatal, o Banco do Brasil vai cumprir a decisão do Flávio Dino e o Banco do Brasil será sancionado pela Lei Magnitsky e vai ser desligado do sistema SWIFT global. Tirem imediatamente seus dinheiros do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil será sancionado, isso é uma certeza. Meu Deus, fala, Borgo. Chiquini, bom dia, prazer falar contigo. Fala, Borgo, meu irmão. Chiquini, olha, uma breve análise aqui, porque tem as sanções secundárias, por exemplo, a Cargill, né, uma empresa de fora que não iria se sujeitar a tomar uma sanção secundária e ficar impedida de transacionar com o mercado americano. Numa dessa aí, a compra de commodities, não só a Cargill, mas várias outras empresas deixam de comprar as commodities do Brasil. Existem análises que podem levar até ao racionamento de combustível, na questão do petróleo, paralisação pelos caminhoneiros, pelo aumento de frete, racionamento de combustíveis, enfim... o Brasil, por exemplo, tem 370 bilhões em reservas no exterior. Nós temos também, além da Lei Magnitsky, nós temos a seção 301, né, que provavelmente vai ter um bloqueio aqui, pode ocorrer, né, um bloqueio dos 370 bilhões que tem de reservas no exterior, 280 bilhões estão nos Estados Unidos e podem ser bloqueados. Nós temos os insumos na área médica, investimento em aviões, em navios, seguradoras, por exemplo, para fazer comércio
com o exterior, existem os seguros, né, que as seguradoras têm que bancar para garantir a transação. Enfim, acaba sendo inviável. O Brasil não consegue. Essa situação que o Dino leva, eu entendo até que é uma preparação para a decisão do Zanin, é a quebra total do país. Eu pergunto para você, não é isso exatamente que o Lula, que o Foro de São Paulo, que eles querem? Não está tendo aí um catalisador para acelerar essa vontade, esse projeto do Foro de São Paulo de isolar o Brasil do mundo capitalista ou do mundo das democracias? Não é um projeto isso? Porco, existe esse raciocínio, me parece super crível, porque não é possível que essas decisões sejam tomadas de forma racional. Você colocar o seu país em risco de ser desligado do sistema SWIFT global, como a Venezuela e Cuba foram, é uma insanidade sem tamanho. É só você olhar para a economia deles que você vê que não deu certo. Então, me faz concluir que tudo isso está sendo feito de cabeça pensada, de caso pensado, Borgo. E veja, eu tenho a convicção que o Lula quer se tornar o maior nome da América Latina do comunismo. Ele quer ser o líder da América Latina. Tá nítido que o projeto dele é esse. É ser maior que Ortega, é ser maior que Maduro, é ser o maior da América Latina. E o Brasil está caminhando para isso, para se tornar um co-irmão desses países sancionados. Não tem, porque você olhando para toda essa trucada que eles estão dando, né, o Alexandre de Moraes vai lá e dá uma entrevista agora, né, deu ontem também, ele deu uma entrevista pro Washington Post, né, um dos jornais mais lidos do mundo. Ele dá uma entrevista e fala, não vou recuar 1 milímetro. O Flávio Dino dá uma decisão dessa. O Lula parece que a roupa do uniforme deles do Foro de São Paulo, aquela roupinha laranja deles, meio avermelhada laranja, né, aquele vermelho laranjado. Então, tudo isso é muito bem pensado. Não tem como eles terem qualquer esperança que não serão sancionados. Não tem como o Brasil não ser sancionado com os efeitos da Lei Magnitsky com essas decisões que eles estão tomando. É o famoso ditado, não vai dar bom. Não tem como dar bom. Chiquini, só para você ter uma ideia, um diretor de um grande banco, né, tem proximidade com uma pessoa querida minha, disse o seguinte: não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a Magnitsky. Não tem, não tem. Os provedores de infraestrutura americanos, que os bancos brasileiros usam, terão que encerrar os contratos. Quem vai dar a ordem é a OFAC. Quem vai dar a ordem? Que é a agência do Departamento do Tesouro americano. Esse diretor, inclusive, diz: a ordem do Dino é incumprível e os bancos terão que encerrar a conta, queira Dino ou não. Então, quer dizer, os bancos também já estão sinalizando o seguinte: vocês querem que a gente permaneça aqui? A gente vai cumprir a Magnitsky. O problema, vejo eu, é que nós temos na decisão do ministro comunista Flávio Dino, a decisão de quem já entendeu que pegar fogo é atração de circo, Chiquini. Tá bom para os caras. Tá bom para os caras. O desenho não é em defesa do Brasil, é em defesa dos interesses desses comunistas que aí estão. E aí que a gente perde o jogo. Eu também concordo contigo. Não tem como, Pitolli, dar certo isso. Nenhum banco vai cumprir essa decisão do Flávio Dino. Nenhuma empresa vai cumprir essa decisão do Flávio Dino. Só que, se não cumprirem a decisão do Flávio Dino, Pitolli, serão processados criminalmente. Então, olha a escolha dos bancos. O banco e empresas não cumprirão a decisão do Flávio Dino. Porque se cumprirem a decisão do Flávio Dino, serão expurgados dos Estados Unidos e da União Europeia. É inviável. O dinheiro do mundo está nos Estados Unidos e na União Europeia. Cumprir a decisão do Flávio Dino é ser isolado dos Estados Unidos e da União Europeia. Nenhum país vai cumprir essa decisão. Nenhuma empresa e entidade e instituição vai cumprir essa decisão do Flávio Dino. Agora, no Brasil, quem não cumprir essa decisão do Flávio Dino será incluído em inquéritos. Imagine CEO do Bradesco, do Itaú, né, CEO da BMW sendo incluído em inquéritos. Qual que é a decisão mais segura aqui,
fecha a operação no Brasil e vai embora. Chiquinho, até porque em outros países a aplicação da lei Magnitsky como sanções secundárias, por exemplo, na França, o BNP Paribas ele foi multado em 8,9 bilhões de dólares, porque ele descumpriu as sanções e acabou ali transacionando com o Sudão, Irã, Cuba. Então ele teve aquela aplicação dessa pena enorme. Na China, tem gente que não acredita ainda, na China, a Carrie Lam, que era chefe do executivo lá em Hong Kong, ela tinha que sacar o dinheiro dela em papel, porque os bancos chineses não transacionavam com ela, não dava crédito, não abria operações bancárias para Carrie Lam, com medo de aplicação de sanções secundárias. Só que agora no Brasil, com essa decisão do Flávio Dino, eu vejo que é até pior. Por quê? Porque ele acelerou o processo. Os bancos com receio, né, os gerentes, os diretores de bancos, com receio de irem presos, né, em flagrante delito por descumprimento de ordem judicial, eles não vão nem passar, acho que, por esse estágio de tomar as sanções, né, a aplicação de multas. Quer dizer, já pode acelerar esse processo com a quebra desses bancos, ou a saída do Brasil. É inviável a partir de hoje ficar no Brasil. Essa é uma realidade. O Flávio Dino, com essa decisão, Pitório, ele disse exatamente assim: para ficar no Brasil, não pode se submeter aos Estados Unidos. O Flávio Dino disse assim: empresas, decidam, ou os Estados Unidos ou o Brasil. Então hoje o mercado financeiro acorda com a decisão do Flávio Dino. Decidam, ou o Brasil ou os Estados Unidos. É uma guerra inglória, Pitório. Não tem como ganhar essa guerra. Chiquinho, obrigado mais uma vez por estar conosco, irmão. Eu que agradeço, Pitório, Borgo, essa audiência maravilhosa. E o que nos resta é orar. Orar muito, Pitório. Um abraço para vocês. Valeu, irmão. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima matéria.